Boa tarde a todos. Estamos aqui com a sexta edição do iSummit, #PorElas. E tenho o prazer de estar com a Ludmila e a Adriana para falarmos de um tema muito importante, que é a maternidade sem romantização. Então, a gente vai falar um pouco sobre carreira, a sobrecarga que essa mulher tem na vida, no dia a dia, e a estrutura corporativa. O que a estrutura corporativa tem para oferecer hoje para a mulher, mãe, esposa e tudo mais que ela pode ser. Boa tarde, Lud, boa tarde, Dri, prazer estar com vocês. Boa Prazer é tarde. todo nosso, boa tarde. Dri, eu queria começar com você, se você pudesse compartilhar um pouquinho como é o teu dia a dia como mãe, esposa, médica, enfim, como você lida com toda essa correria do dia a dia. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Não é fácil. Eu acho que eu nunca romantizei ser mãe, mas foi muito mais difícil do que eu imaginava, que a mudança de vida que a gente tem, ela realmente é muito impactante. E isso, ninguém prepara a gente. É uma pessoa antes da maternidade e uma pessoa depois da maternidade. Eu costumo falar para os meus pacientes que é uma dicotomia. É a melhor coisa da face da Terra, mas é a coisa mais difícil da face da Terra. Então, assim, a gente vive num dilema diário para tudo, ainda mais no mundo que hoje ninguém preparou a gente para esse mundo de mídia social, de internet, de pessoas dentro de casa que você nem tem noção que estão dentro de casa. Eu tenho uma filha que hoje ela vai fazer 12 anos, agora em maio, e é realmente desafiador, mas é desafiador desde o início. É, a questão de você ter um ser humano que você precisa moldar para moldar é até uma coisa irreal, não é? Que a gente está lá tentando fazer alguma ação para educar um ser humano melhor para o mundo. Eu acho que essa é a nossa função de mãe, além de, lógico, ter amor, ter carinho, ter cuidado básico de comida, alimentação, dormir, as coisas mais básicas. Mas é tudo isso, o básico e o sofisticado junto. É muito desafiador mesmo é a palavra. E muitas vezes a gente é sobrecarregada com isso, porque é uma preocupação que nós temos, mas nem sempre o que está em volta tem, nem sempre você tem ajuda do parceiro. Tem mulheres que são sozinhas, eu, graças a Deus, tenho o meu marido, mas muitas vezes sou eu sozinha. A gente estava conversando justamente sobre isso, a questão de que tudo só para a gente. E é muito interessante que na faculdade eu já via professoras falando isso. Na hora H, quem está lá é a mãe, aula de pediatria. E eu pensava lá nos meus 20 e poucos anos, falava, nossa, que louca, né? Não tem ninguém mais. Não, só tem a mãe mesmo. A hora que liga da escola e fala que bateu a cabeça e tá sangrando, o pai fala, tô numa reunião, não posso. Aí você faz o quê? Desmarca os pacientes e vai lá ver o que está acontecendo para levar para o hospital, ou alguém que vai suturar a testa. Não é fácil. Mas essa transformação de mulher sozinha para mulher com filho, ela é realmente é uma disrupção na sua vida. E eu tento muito falar isso para os pacientes, falar, olha, não vai ser fácil, porque tem mulheres que engravidam muito fácil, tem mulheres que demoram anos para engravidar. E isso vem aquela coisa, como é que será, como é que não sei e tal. E a romantização, ela é muito deletéria para a mulher. Porque quando acontece, aí você tem mais chance de ter depressão pós-parto, você tem mais chance de outras doenças. Não é fácil. A gente precisa de apoio realmente, mas precisa principalmente não romantizar a maternidade. Do jeito como a Ludmila pode falar um pouco mais sobre isso. Porque eu acredito, como a Adri estava falando, né? Eu também tenho duas filhas, uma de 6 e uma de praticamente 11. Esses desafios são muito grandes, ainda mais por esse mundo de internet. Eu sei que tem um movimento contra tudo isso, mas eu acho que também a gente não pode ser radical nem para um lado nem para o outro, porque querendo ou não, esse é um novo mundo. E é um novo mundo que machuca muito a gente do antigo mundo, onde a gente viu esse mundo, né, surgir. E eu acho que é como a gente estava falando, e que a internet, ela estragou, ou na verdade, ela romantizou a maternidade, né, destruindo essas mães.
porque eu acho que muitos desses sintomas que já existiam, como a Adri como médica, né, até a Vivi como psicóloga, ela pode também se aprofundar um pouquinho nesse assunto, falando dos burnouts, da depressão pós-parto, esqueci o nome do Blue, não sei o que lá. Baby blues. Baby blues, eu acho assim que, não que eles não existiam, acho que eles potencializaram pela culpa que vem em cima de uma mãe dela não ser perfeita, como ela vê as mães sendo na internet. E a vida não é essa. Porque eu mesma, né, quando tive minha primeira filha, que eu saía pelo condomínio, falava assim, nossa, mas cadê a mãe perfeita? Não tá aqui. Aí a mãe estava lá ensinando como você ser perfeita. Mas ela não estava lá na guerra. Eu tô brincando guerra, mas é a troca de fralda, é o parquinho. Aí você se organiza para sair com a sua criança de casa, aí passa o fumacê, aí você volta. Quando você voltou, alguém te pegou, você resolveu não sei o quê, porque seu marido tá trabalhando. Aí quando você viu, já passou das 10h30, 11 horas, que você não pode mais sair com o bebê, porque ele já tá na outra soneca, que ele vai almoçar, que quando ele termina de almoçar, você tem que almoçar, aí ele dormiu de novo, aí você vai sair de novo, passa o fumacê de novo, você fala, não sei que essa criança de casa. E aí você não conseguiu descansar, você não conseguiu fazer nada, e assim vai indo. E aí foi aonde, né, eu me enxerguei assim, meu, não sou louca, acho que eu que sou real, entendeu? Porque essas coisas são de mentira. Não que não tenha gente que seja mais calma, que tenha mais paciência. Acho que cada um é de um jeito. Tanto é que, né, mais uma vez, as ditadoras de regra da internet, né? Não tem o sanguíneo, o melancólico, não sei o quê. Tá bom, meu. Então, se tem todos esses perfis, existem gente mais calma, gente mais irritada, gente mais agitada, e assim vai. Então, eu acho que eu me encontrei quando eu reconheci que eu sou ser humano. E dentro deste ser humano, né, que é a minha vida, um dos papéis dele, além de ser terapeuta ocupacional, depois esposa, eu fui mãe. Só que ainda eu existo como mulher. E eu quero continuar existindo. Entende? Que nem meu marido vai viajar hoje. Aí a pequenininha, ai, você não vai. Depois vocês também não vão. Eu falei, então tá bom. Já sei, você não vai no carroção. Porque se eu não vou, você não vai. Não, mãe, aí também não, né? Eu falei, É isso mesmo. não é? Então é isso, entendeu? Eu acho que. E é bonitinho ver, mas esse bonitinho suga a gente um pouco, né? E essa. Como que eu posso dizer? Essa sugada, né? Essa sugação, esses vampirídeos, né? Faz a gente. Ai, meu, será que eu vou? Ai, que eu não sei o quê. Não, mas a gente tem que tomar nossas decisões. Porque a gente precisa ser quem a gente nasceu. O ser humano, a mulher, entendeu? Eu acredito muito nisso. Total. Eu tenho uma pergunta para vocês. Como é que vocês lidam com a culpa? A culpa é algo muito difícil de lidar, né? Porque a gente sempre quer ter a nossa individualidade, pertencer a si mesma e, ao mesmo tempo, quer ser essa mãe dedicada. A gente sente a culpa justamente por querer entregar além do que é possível. Isso. Né? E eu sempre falo que para pacientes que têm filhos pequenos, olha, todo mundo tem um limite, não dá para a gente querer ir além daquilo que a gente pode oferecer, né? Porque acaba que você se maltrata e uma mulher maltratada por si mesma, ela não consegue amar igual. Exatamente, é a pior mãe, a pior esposa, então, a pior tudo. Eu acho que se existe rede de apoio, é incrível, compartilhe isso, sabe? Aproveite dessa rede de apoio, porque muitas mulheres gostariam de ter essa rede de apoio. Né? Alguém como você mesmo disse, né, Dri? Você tem que ir para academia de ginástica, você tem que avisar o seu marido com antecedência, enquanto ele chega, pum, e vai embora, né? Porque você não tem uma rede de apoio, você só conta com ele, né? Mas tem muitas mulheres que têm essa rede de apoio, mas querem ficar ali em cima da cria só para mostrar que são as melhores mães. Mas por dentro elas estão feridas. Estão. Eu acho que quando eu me entendi nesse jeito, assim, eu sou um ser humano. Antes de mais nada, e não me culpo por isso, a culpa vem, tá? Vem. Não tô te falando que é porque eu sou ser humano, né?
Eu seria uma louca se eu não tivesse sentimentos. Mas eu acho que ela diminui. Você entende quando você precisa gritar, quando você precisa dar limite, pôr de castigo. Que nem às vezes meu marido falou, por que você tá gritando? Eu falei, porque se eu pegar, eu mato. Eu tô nervosa, me deixa gritar, que eu tô pondo tudo pra fora. Porque depois que eu colocar pra fora, eu tento meditar, hashtag, só que não, tô brincando. E aí eu vou lá e converso com as crianças. Não foi certo a mamãe ter brigado com você. Que eu escutei, eu gosto muito daquele, não estou fazendo, eu vou falar de um psicólogo, não vou falar nome, porque senão parece que a gente tá puxando o saco de alguém que, né? E uma vez... De alguém que não é pai, tá? Eu gosto sempre de lembrar que esse psicólogo, ele não é pai. Eu sei que ele não é pai, mas eu acho que as palavras que ele fala, talvez por ser homem, é que nem uma vez minha avó, que é da congregação cristã, então você, né, supostamente é mais recatada, né? Mas era minha avó, né? Não é a mesma avó da Rô, que era uma outra, que essa então era mais ainda, né? Mais recatada que essa minha avó. Ela tinha um nome engraçado, Orosina, né? Uma vez minha avó falou, filha, deixa eu te falar, quando você for no ginecologista, vai num homem. Eu pensei, né? Sabe por que eu falei falando isso, avô? Sabe por quê? Às vezes a mulher vai falar assim pra você, não é nada, eu também tenho, homem não tem. Então ele vai ter que procurar, porque ele não sente o que você sente. Uia, ela, no fundo, ela tem razão, né? Mais ou menos, não concordo muito não, porque assim, às vezes ele fala, é assim mesmo, resolve. A mulher sente, ela sabe o quanto que é difícil e quer resolver. Eu sei, mas eu tô falando, imagina ela, né? Há tanto tempo atrás já ter... Eu tô falando desse psicólogo que talvez ele consiga também enxergar um lado que a gente sofrida não consegue, sabe? Né? Nesse sentido que eu quero dizer. Aí um dia que eu dei uma surtadona com a Sara, nem eu lembro direito o que aconteceu. Aí eu lembrei de um post que eu tinha acabado meio que de ver dele. Falei, filha, não foi certo o que a mamãe fez. Ela falou assim, Eu falei assim, mas também não foi certo você não ter parado na primeira vez que eu te pedi. Então, a culpa não é só minha, o erro não é só meu. Você concorda? Eu errei mais, porque eu sou adulto da relação e eu cheguei no meu extremo. Mas você concorda que se você tivesse parado para me escutar na primeira vez, eu não teria perdido a razão com você? Porque eu saí gritando no meio do negócio com ela, entendeu? Aí ela Aí eu falei, então você me desculpa? Ela eu te desculpo. Aí ela assim para mim, mas você me desculpa também? Entendeu? Que bonitinha. Porque daí ele falou assim, gente, mães, eu gosto dessa parte dele, tá, Vivi? Não sei das outras, porque eu também só vejo um pouco. Não foi uma crítica, tá? Não, eu adoro este psicólogo, eu acho que ele realmente fala coisas incríveis. Depois a gente conta, que eu tenho medo do pessoal, né, depois começar. Ele é muito conhecido, porém, ele não é pai, ele não tem um filho 24 horas por dia, e às vezes ele dá um deslize, jogando um pouco a culpa no filho, né, que também é um indivíduo, ele joga um pouco a culpa ali na criação. Mas acho que ele defende muito as mães, assim, eu acho que... Mas eu acho que quando a gente está muito cansada e a gente não se reconhece mais como indivíduo, as palavras deles te tocam e faz você dar uma acordada para aquilo. Você só não pode potencializar, como a Vivi está falando, a culpa na criança, né? Porque, querendo ou não, adultos somos nós, mas na hora... você mesma, né? Acho que a culpa não é de ninguém, é porque somos cada um é um indivíduo dentro de um todo. Então é muito difícil da gente falar em culpa, em achar, sabe, entre desculpas e culpados. Vamos viver, vamos ser felizes, vamos ter diálogo, né? Mas e é difícil, não estou falando que é algo fácil, né? Pelo contrário, eu gosto muito de mães que não romantizam a maternidade, né? É o que ele fala, ele fala assim, mostra também para a criança que você não errou sozinha, que o seu estopim veio porque alguma coisa aconteceu, porque daí talvez, óbvio que a criança não é madura e tudo mais, mas ela consiga entender, né? Que não é fácil para criança também, que a gente tem que entender. O cérebrozinho não tá maduro, nem nada. Mas na hora de um pega pra capar, é que nem falar de assalto, gente. Não reage. Você vai não reagir? Você só vai pensar na hora que o cara tiver lá com a arma na sua cabeça. É na hora que começa a confusão na sua casa. Ai, medita. Você vai meditar? Desculpa, eu não consigo. Ai, não briga com o marido na frente da criança. Na hora que você tá nervosa, você... Ai, vem aqui no quarto que eu vou conversar um minutinho. Meu, eu não consigo, juro. Eu admiro quem consegue, tá? Mas eu não consigo. História de culpa,
Tem uma questão, né, que eu queria trazer aqui para vocês também, que apesar de todos os avanços institucionais, né, de a gente saber que existem milhares de discursos de inclusão, muitas mulheres ainda vivenciam na prática, a sobrecarga, né, a culpa, conciliar carreira, liderança, maternidade. Vocês conseguem trazer, assim, alguma pesquisa, alguma coisa que vocês tenham visto para melhorar esse lado da mulher, mãe, profissional? Eu Vai, acho Dri, com que você. agora o Senado acabou de aprovar 20 dias de licença maternidade, que antigamente eram 4, né? Agora passou para 20. Eu acho que isso já é um avanço, que o pai vai estar lá ajudando. Muitos lugares têm a creche, tem o daycare para a criança ficar, tudo. Eu acho que isso seria uma forma muito importante para ajudar a mãe, principalmente a mãe sozinha, a mãe que não tem a família por perto, que não tem condições financeiras de ter alguém para ajudar, pago, né? Então, assim, eu acho que essa seria a melhor forma. Mas, por exemplo, a França, eles têm sistemas de que vai uma pessoa na casa, depois que nasce a criança, acho que 10 dias depois, olhar como é que tá a mãe, se ela tá bem, se não tá. Porque Acho quando a que em gente faz Londres isso, também, que minha prima mora lá, acho que também tem toda é, essa rede. isso do governo, não é a Isso, pessoa que isso. pode. Uhum, Então, todos. isso seria uma forma maravilhosa de você dar Cuidar aquele do cuidador. suporte. Exatamente, dar aquele suporte, porque essas crianças são os adultos do futuro. São as Uhum. pessoas que vão pagar imposto no futuro. Se a gente pensar nisso, do ponto de vista de governo, é muito interessante. Mas o Brasil é um país muito grande e que tem muitos problemas de corrupção, de N mil coisas que a gente vê, e aí eu não sei se isso. Mas, por outro lado, se tem um agente de saúde também que vai lá ver se a pessoa tomou vacina, se a criança tomou vacina, dependendo do estado, se tem mais isso do que outros. Aqui em São Paulo eu sei que tem, porque uma funcionária minha tinha isso, ó, e a gente do saúde lá vê se tomou todas as vacinas, se a mãe está bem, se tem alguma coisa que precise ou não. Então, eu acho que é uma questão muito de região e é chato falar isso, né? Mas sorte se você está nessa região ou não, se você tem ou não. Mas seria maravilhoso. No nosso caso de mulheres privilegiadas, a gente tem, porque nós somos pessoas que têm uma formação boa, têm um trabalho bom, tem toda não dá para dizer que é a média da população brasileira. Mas, mesmo assim, não deixa de estar sobrecarregado, porque você também trabalha, você também está lá fazendo tudo. E eu lembro, quando nasceu minha filha, eu tinha só um mês de licença maternidade, porque eu trabalho no meu consultório. Se eu largar o consultório por 6 meses, Já ninguém era. volta. Exatamente. Tem até a pediatra da minha filha, que é minha colega de turma, ela fazia isso. Ela ficava 4 meses, ela colocava alguém no lugar e deu super certo. Eu não me sentia à vontade, porque não tinha ninguém para colocar no lugar. Não tinha uma pessoa que pudesse me substituir, que eu confiasse. É um erro, podia ter, mas não tive. E eu lembro que no início eu falava assim, não, ela tem que dormir às 8h30, porque quando eu chegar, eu ia e voltava várias vezes no dia para amamentar, porque o consultório era perto, tudo. E ela tem que dormir às 8h30, porque vai ser a hora que eu vou chegar. E meu marido ficou super irritado. Como assim? Eu falei, mas eu tenho a minha vida. Da mesma forma que a Lourdes falou que ela não é só mãe, eu penso exatamente isso, desde o início. Eu tenho a minha vida, eu tenho a minha profissão, eu tenho a Adriana, eu tenho a Adriana, esposa do Marcelo, eu tenho a Adriana, mãe da Alice, mas em primeiro lugar sou eu. Porque senão, e no final dá tudo certo, graças a Deus, não foi fácil, nunca é fácil pra gente. Nunca é fácil. Eu Eu acho que acho a mãe que que, fala, só interrompendo essa sua fala, né? Uma vez eu escutei alguém falando assim: ó, regra básica do avião. Você tem que se cuidar antes de todo mundo. A mãe não pode se deixar. Lembra, põe a máscara em você para você salvar o outro, que se você adoecer, quem vai cuidar do seu filho? Aí pegando só exatamente. Não, e acrescentando isso é essa muito questão. importante até para A gente nós que esquece, né? trabalhamos com pessoas e falar, olha, eu tô Sim. aqui para te ajudar. Eu acho que a história de você ter alguém para te ajudar, mesmo que seja para ouvir. Eu falo para meus pacientes que vão ter filhos, pode ligar, não está conseguindo aumentar, eu vou te ajudar, porque eu lembro que eu era muito sozinha na amamentação. Quem me ajudou foi a bomba de aumentar e a internet, que eu vi o relato das mulheres. E olha que interessante, né? O relato de alguém pode ajudar outra pessoa. Pode.
Isso é maravilhoso e me ajudou muito, sempre me ajudou na vida. Eu fico pensando, graças a Deus, a gente tem esse banco de dados que te ajuda e que muitas vezes falta no dia a dia, cara a cara, né? Da pessoa falar assim, olha, eu tô vendo que você tá mal, deixa eu te segurar aqui. Às vezes eu vejo no avião, a escadinha, tem uma mãe com 2 malas e a criança, eu pego a mala da pessoa e levo junto. Porque ninguém pega, Não, nenhum homem com mais força do que eu pega. Porque ninguém olha para o outro. Ninguém é exagero, né? Mas muita gente não olha para o outro hoje em e dia está ajuda assim, no que né? precisa. E Deixa é eu isso que a perguntar gente uma coisa. precisaria. É alguém que pegue sua mala e desça a escada. É isso. A sua Uhum. pergunta é essa. Como é que a gente faz E para aliviar? vocês acham, por exemplo, né, com tudo isso que você falou, Dri, do que está sendo feito, desses 20 dias, né, de paternidade aí, da licença paternidade, né? Vocês acham que seria legal políticas públicas, por exemplo, para psicólogas, para mulheres que acabaram, que estão ali no puerpério? Vocês acham que seria interessante esse tipo de Sim. políticas públicas? Quais outras políticas públicas vocês acham que poderiam agregar? Ei, Hum, deixa a Luz te falar o quê? não, eu só vou por aqui no Não Perturbe. Não, desculpa que começou a apitar. Tenho... Tá. Então, eu vou voltar. Posso Não, eu voltar? escutei. Pode Vai, então falar vai. sobre Vai. políticas públicas. Políticas públicas Eu, para quais. na verdade, quando eu fui mãe, e como a Adri falou, nós somos privilegiadas, estamos numa situação diferente. Eu comecei muito a pensar nos centros de reabilitações que eu já tinha trabalhado, no próprio Hospital das Clínicas, né? Eu trabalhei em centros de reabilitações do Hospital das Clínicas e depois lá no Instituto, né? Mesmo lá na perto da Oscar Freire, ali na Rebouças, tudo. E eu fiquei pensando, falei, poxa, né? A gente não tem um programa pré-maternidade, onde você tá grávida. Tudo bem, elas vão, É elas interessante. fazem elas fazem as consultas, tem um nomezinho, né? Eu esqueci. Pré-natal. Gente, me perdoem, porque eu tô muito velha da praça. Eu acho que a menopausa, que eu daqui a pouco eu quero até tirar, tá me pegando. Os brain O fogs. A mulher climatério, ainda tem que passar por isso. né? As hormonas, como diz a avó do Denis português, as hormonas tá muito aqui, ó, afetada. Mas eu pensava assim, o dia que eu comecei a inchar, como toda grávida. Aí a gente procura quem? Alguém para fazer drenagem. E eu tenho condições financeiras para conseguir fazer uma drenagem. Ok, eu sou privilegiada, mas mesmo se eu tivesse na minha loucura antes de casar, talvez eu deixaria de fazer uma coisa para fazer essa. Talvez sim, talvez não, né? Mas muitas não podem nem pensar em. Eu falava assim, poxa, já que vai para o pré-natal, podia pelo menos alguém ensinar a fazer uma massagem retrógrada, onde ela mesma consiga fazer. Você não vê esses tipos de programa, né? Você não vê esse cuidado. Tirando as grávidas, quais mais cuidados você vê com a mulher? Mesmo ela sendo só mulher? Não tem, entendeu? Antigamente tinha um pouco mais, tipo na época da faculdade, eu lembro dos programas com as adolescentes para falar sobre IST, sobre o engravidar. Hoje você nem vê, ou eu que estou fora, ou eu nem vejo mais falar nisso. Né? Não sei se o mundo também foi invadido pelas dancinhas de TikTok. Então, e o pós-gravidez? Né? Na minha primeira filha, eu não tive a descida do leite, mas eu amamentei por 1 ano e meio. Fui fazendo tudo que a minha pediatra me explicou. Tomo e vai, né? Capital financeiro para isso. Pega a canjica, faz não sei o quê, põe a paçoca, o chá da mãe de bebê, faz, e você só vai comprando e vai tentando tomar para poder girar o leite, conseguir. Na minha segunda, eu tive uma descida do leite que eu achei que eu fosse explodir. E aí, de novo, eu tive uma ajuda. A minha amiga, que também é TO como eu, e ela também é doula, ela, ai, amiga, tô passando por São Paulo. Ela mora no interior. Eu falei, vem aqui, pelo amor de Deus, que a minha teta vai explodir. Aí ela veio, ela me ajudou. Ela falou assim, amiga, vai fazendo a massagem enquanto vai dando, para não sei o quê, porque você tem muito leite, aquilo fervendo, vai fazendo isso. Aí
a físio que vinha me fazer drenagem, ela vinha só para drenar a minha mama, para você evitar mastites. E eu fiquei pensando, falei, gente, quem consegue ter esse apoio todo? E isso é falho até para gente que, de certa forma, é orientada, é diferenciada, porque a gente também vê mulheres, né, onde a gente, né, Vivi, a gente tem uma amiga onde erros acontecem, vai no pronto-socorro, é mastite, é mastite, é mastite. Aí ela encanou e não era mastite, né? Ela amamentando a segunda filha. E tá tudo bem, assim, né? Para você ver como, às vezes, a queixa feminina, principalmente ela, por ela ser uma mãe, a queixa feminina já não é valorizada há muito tempo, onde antigamente os homens só o infarto importava, né? Na literatura, na medicina, e aí a Adri me corrige se eu estiver errada por muito tempo sem estar assim, né, atuando, mas era o que importava. E as lavadeiras, elas morriam de túnel do carpo, mas ninguém via, né, que é uma compressão aqui, porque achavam que isso aqui era uma frescura, porque ela usava muito a mão dela. Então, a mulher tem muito isso de frescura. Então, eu acho que a gente não consegue ser olhada, enxergada, administrada, recompensada fisicamente, emocionalmente, do jeito que for, porque eles acham que a gente sempre é um ser que está ali Histérico. para ajudar. E É um ser histérico, né? Histérico, A histeria, que a psicologia estuda muito, há muitos anos, né? E que eu acho que vem para ajudar a mulher. Esterilizar, né? Não, sim, porque nós temos os hormônios. Quanto tempo demorou para descobrir, né, que na medicina que a mulher é um ser hormonal, é mulher de fases, como a lua mesmo, né? Então, quanto tempo foi? E não só isso, às vezes ela é histérica, ela tem razão. E ninguém Sim, mandou ela. exatamente. A histeria dela é uma histeria real. Senão... Né? Mas assim, e aí com isso surgem mulheres poderosas, como essa nossa amiga, né? Que reviveu das cinzas com outras amigas. E aí vocês falam de rede de apoio, a gente tem rede de apoio de parente e tem rede de apoio que a gente nem imaginava na nossa vida. E a Vivi foi uma delas que socorreu a gente agora, e nesse nosso grupo a gente encontrou a Paula, a Bianca, que já era minha amiga, a Camila, que é a nossa professora, então a gente faz cerâmica, é o que a gente brinca, a gente faz o pi aí, ó, faz o pi, hein? Gi, faz o pi. A gente fala de pinto e câncer, é o nosso, e marido, e criança, é o nosso dia de ser feliz, de botar tudo para fora, de fazer o que a gente gosta, né? E não que a gente não tenha que sair correndo muitas vezes, porque o nosso telefone toca e a gente tem que socorrer uma criança. Mas é como a Adri falou, eu acho que são essas coisas que posso falar de governo, talvez, poderia oferecer para essas mulheres, entendeu? Porque num pequeno grupo a gente encontra, às vezes, aquele 1 hora, aquelas 2 horas de descanso da mente. Ela pode ser ela mesma, não é? Ela não é a mãe, ela não é profissional, ela não é a esposa, ela não é a filha, ela é ela. Você sabe, na pandemia, né? Quando voltou a gente poder atender, eu tinha acabado de abrir o consultório aqui, que daí eu resolvi voltar a trabalhar. Cansei de ser mãe também, gente. Eu sou muito louca pra ser mãe, dona de casa, entendeu? Eu precisava. E eu me Bom, senti... né? Só que isso também é isso. Não, eu comecei a me sentir uma meba. Eu falava assim, gente, eu não sei nem que dia que é hoje. Antigamente eu aprendia tanta coisa. Porque como eu saía até eu ia de uma classe a outra, né? Do hospital público a uma clínica a. Então você conhecia muita gente, muitas profissões, muitas ideias, muita gente de raciocínios diferentes. E eu falava assim, gente, não sei nem que dia que é hoje, entendeu? Aí voltei a trabalhar. Aí uma vez eu tava aqui, eu já tava assim com as crianças, né? Porque aquilo não acabou. Aí eu virei para a Dani, que é minha funcionária que me ajuda à tarde com as meninas, para eu poder fazer as coisas, ou até estar em 2 lugares ao mesmo tempo. A Dani, eu te deixo aqui com uma, vou com a outra, já volto para te pegar, porque mãe turista que fala, né? Aí eu falei assim, Dani, eu tenho 2 pacientes, tá? Eu vou tal hora, volto tal hora. Ela, tá bom, Lu. Mentira, fui pro consultório, assisti 2 capítulos da minha série e voltei da minha casa. Entendeu? Porque eu precisei escapar. E quais são as mulheres que têm
um lugar desse para escapar. Tem que dar uma voltinha de vez em quando, tem que dar uma escapadinha. Quantas mulheres chegam do trabalho, Lud, né? Você lembrou isso agora que eu escutei esses dias, eu falei, gente, é verdade, que ficam no carro, na garagem, em silêncio, passando rios no Instagram só para ter 5 minutos. A gente Ou finge escutou, que tá né? no banheiro, sabe? Aquele minuto que você toma um banho mais relaxado e fica Eu não consigo. sentada. Você consegue, Dri, ficar no banheiro? É que a Vivi tem filha mais Ai, velha. consigo hoje em Eu dia. não consigo. Gente, sempre tem um mãe. Meu Deus do céu, por isso que eu sou travada. O negócio toma um susto, volta, não sai nunca mais. Entendeu? Hoje em dia, às vezes, ela vai pra casa da amiga, casa da prima, e sempre tem algum momento mais tranquilo. Mas também é uma delícia quando os filhos vão crescendo. E até eu acho que uma das coisas muito boas da maternidade é que a gente evolui como ser humano. Sim. Que não vou dizer que quem não tem filhos não evolui, não é isso, mas é Não. uma forma diferente. É uma forma diferente. A gente para de pensar só na gente, a gente pensa no outro. Muito De mais uma no forma, outro. de uma forma que nunca foi vista antes. Eu não sei vocês, mas assim, a gente pensar num filho, no que ele precisa, no que ele tem de necessidade, até para educação, para tudo, a gente não pensa de forma quando a gente não tem filho. É uma mudança de novo. Essa mudança tem um lado muito positivo, que eu acho que esse é muito interessante. A gente evolui como ser humano em vários. Olhar o outro e falar assim, vou ajudar de alguma forma. Sabe, E Meninas, tem que eu posso só lançar uma provocação aqui, que eu acho que Pode. seria interessante para a gente discutir também, né? Que basicamente é isso. Historicamente, o mercado de trabalho diz: a maternidade foi uma escolha sua, então resolva. Como nós, enquanto líderes e profissionais, podemos forçar as organizações a entenderem que a reprodução da vida é um dado da realidade, não um problema exclusivo da mulher? Eu acho que isso já foi visto, por exemplo, na Escandinávia, né? Você tem um documentário que eu acho que eu não lembro o nome, na Netflix, que aí mostra o pessoal da Escandinávia e fala, nós somos um país feminino e aqui é assim, assado. E quando você visita, eu tive a oportunidade de visitar, eles já estão assim desde a época dos vikings. Porque as mulheres estavam lá dentro do navio, trabalhando, fazendo as coisas, tal. Então, eu acho que tem que ser uma questão muito cultural e desde sempre. A gente não tem isso no Brasil, infelizmente, nem nos Estados Unidos e talvez nem em muitos lugares da Europa, muito menos Ásia, coitada, que acho que é um pouco mais difícil até, dependendo da religião, do sistema de governo. Então, assim, não estamos aqui para criticar nem falar nada de nenhum país, mas é o que acontece. E em relação a como que a gente consegue se colocar nisso, é uma coisa muito, muito forte e muito difícil de você conseguir vencer. Tem um grupo aqui acho que é no Brasil inteiro, mulheres do Brasil, que elas tentam fazer isso. É a Luísa Trajano, a Sônia, e eles estão na política mesmo. Tipo, tem que ter cota de mulher no Senado, nos deputados, no senador, em todas as instâncias políticas, porque se a gente for esperar vir naturalmente, vai demorar 200 anos, 150 anos. É uma questão muito difícil. Aí você pega, por exemplo, bancos americanos ou outras empresas que falam assim: no board tem que ter tantas mulheres, no corpo clínico lá tem que ter tantas mulheres. Mas na prática, a mulher que entra nessa maternidade, ela é deixada de lado, ela entra no ostracismo. É isso que a gente vê na prática. Isso é muito difícil. Dri, isso que você está falando é exatamente sobre a estrutura corporativa da lógica masculina, né? Nós ainda operamos no modelo do trabalhador ideal, né? Aquele que está disponível 24 horas por dia, enfim, que imagina que tem alguém em casa cuidando de tudo. Mas o homem não está disponível 24 horas por dia. Mas ele não precisa dar desculpa, né? Não é desculpa, né? Ele não tem uma coisa que tem que buscar meu filho. Ele não dá isso, não tem isso. Ele vai simplesmente sair para a sauna dele, para alguma coisa, dependendo do nível lá que ele está. Mas se a mulher sai para pegar o filho, nossa, é mulher, tá vendo? Por isso que não dá certo. Eu acho que, sim, na minha visão de trabalho é um pouquinho diferente. Eu acho assim, a Adri, ela é médica, mas socialmente o médico ele tem um cargo maior do que a gente da reabilitação.
que isso também não é muito certo em relação mulheres e homens, assim, né? Que eu digo. Não que não tenha sua importância a mais do que a outra. Mas eu acho que o que ela realmente sofre mesmo, porque eu vi isso acontecer na prática, que as médicas, é isso, né? Ela saiu ali. Na equipe de reabilitação, eu não senti isso. Porque eu acho Mas que é como... muito mais feminina, né, não? Sim, é isso que eu ia falar. É. E mesmo os homens que estão lá, muitos são homens mesmo, né? Outros, né? Eu não sei que forma que eu posso falar aqui. Pra não... Homossexuais. Boa, para não chatear ninguém, eu ia falar, né? Então, eles entendem a gente diferente. Então, eu acho que esse suporte, para mim, não foi tão ruim, tá? Em termos profissionais. Eu não estou falando administrativos. Estou falando de uma equipe que te abraça. Talvez a minha equipe também. Talvez em outro centro de reabilitação, a gente sabe que é um querendo passar em cima Mas, do Lud, outro. você Né? não acha que a gente vive nesse modus operandi de trabalhador, que o trabalhador ideal é aquele que está disponível 24 horas por Não, dia? isso sim. Como a gente lá no HC. Era tipo, nossa, tem uma aula, não sei o quê, vai lá e dá aula. Aí você tinha 20 pessoas na sua agenda e fala assim, tem meu paciente que agora eu fui convocado para uma aula. Aí você sobe, porque isso também deve ter acontecido no período da residência da DRI, mas eu era funcionária pública. Então isso acontecia na minha vida o tempo todo. Isso chateia o profissional da reabilitação. Porque ele tomou, né? Ele tinha 10 pacientes e virou 20, 30 na agenda dele. Então, ele tem que atender naquele período mais do que dá. Não que a gente não pode, mas cansa. Mas na hora, assim, miga, socorre minha agenda aí, ou migo, socorre minha agenda aí, que o meu filho se machucou. Vai lá, amiga. Você entendeu? Eu acho que esse apoio tem é um diferente. suporte melhor. Eu acho, tá? Eu, pelo menos, na minha experiência, não estou falando que em outros hospitais, em outras equipes de reabilitação, sejam todas parecidas, mas eu acredito que sim. Tá. Em relação à mulher e o homem, Dri, você acha que, por um exemplo, né, quando um médico é solicitado 24 horas por dia, vamos pegar a profissão ginecologista obstetra, né, que precisa ali estar disponível em algum momento 24 horas por dia para aquela paciente que está pronta para parir, né? Você acha que existe diferença do tratamento com a médica mulher e com o médico homem? Então, já aconteceu na minha clínica, por exemplo, a pessoa ligar e falar, tal, não passo com mulher. Já aconteceu. Mas eu acho que isso é uma questão muito cultural de tudo que a gente vive. Hoje, inclusive, eu não consigo nem entender esse feminicídio muito aumentado hoje que a gente vive. Como é que a gente retroagiu, regrediu de uma forma que a mulher está sendo tão odiada? Agora, tem uma coisa boa, que hoje se forma mais médicas do que médicos. Eu me formei faz 22 anos e eram 70 homens para 30 mulheres na minha turma de Santa Casa. Era assim, hoje você tem mais de 50% de mulheres, o que é muito bom. As mulheres estudam mais, que as mulheres elas são mais empáticas. Inclusive, tem estudos mostrando que em serviços de emergência, o paciente que passa com a mulher morre menos do que passa com o homem. Olha que Eu interessante. Depois acredito. eu posso dar para vocês o estudo, é muito interessante. Com Então, certeza eu quero. eu acho que existe uma mudança, mas ao mesmo tempo, por exemplo, eu sou endocrinologista. E a especialidade de endocrinologia é muito feminina, muito. Provavelmente os 80%, 90% é de mulher. Mas na liderança, a maioria é homem. Então, quando você pega os cargos altos, a maioria é homem. É como eu sou terapeuta ocupacional, tem poucos homens, a gente ainda não tem essa diferença de liderança, certo? E muitas são mulheres, muitas. Que bom. Né? Mas quando na físio tem um homem, ele já se destaca. Só que você vai ver, a mulher dele é físio, e aí você vê que ela brilha no fundo mais que ele que tá com a cara ali no outdoor, entendeu? Eu acho, assim, Eu tem acho uma que tem questão razão. política. Tem uma questão política aí, com certeza. E Tem uma questão cultural, de né? mais disponibilidade, talvez. Tem uma questão mais também do homem querer aparecer mais. Talvez a mulher tenha essa coisa de, olha, eu tô bem aqui, não preciso ser o chefe do cargo, ou isso, aquilo. Isso realmente precisa ser estudado, mas é o que acontece.
É o que acontece. Mas eu acho que o que você falou é cultural, né? É cultural, gente. Muitas vezes, quando essa mulher... brilhar. Não, eu acho que muitas vezes, quando essa mulher chega ao topo, ela acaba sendo forçada a adotar um comportamento masculino para sobreviver no meio dessa liderança, entendeu? E aí eu pergunto para vocês, como exercer uma liderança verdadeiramente feminina que crie caminhos mais fáceis para as mulheres que vêm logo atrás, em vez de fechar a porta? Eu acho que uma questão muito importante é ouvir. Ouvir quais são os problemas, aonde está doendo, o que você precisa ser feito. E, obviamente, encontrar pessoas que queiram fazer o melhor, não é? Porque se você tem uma pessoa que não quer trabalhar, que não quer fazer, que não quer isso, você não vai ter ajuda. Mas ter uma equipe boa, ter uma líder que consegue ouvir, consegue sanar os problemas para conseguir ter uma equipe que trabalhe melhor, eu acho que é o melhor caminho. É verdade. Só que quando o superior dessa líder também deixa, né? Exatamente. Porque, às vezes você, por mais eu tive uma chefia muito boa que fazia de tudo por nós, né? Porque você pode ter eu tenho orgulho de ter feito parte por muitos e muitos anos lá do Hospital das Clínicas, mas quem clinica eu vou falar médico, tá? Mas a gente, equipe de reabilitação toda, Claro, o profissional da área da saúde, que clinica, ele vive uma coisa. Aquele que se transforma em administrador, ele se transforma em outra coisa. Parece que ele esqueceu de onde ele veio. E aí, por mais que a sua chefia seja uma estrela um coração nesse mundo e corre atrás para te aumentar a sua renda, porque ela não consegue aumentar o seu salário, mas ela vai te dando oportunidades de crescer, embora você não tenha, como que eu posso falar? Quando você tem... Não, e quando você pode ir crescendo profissionalmente. Tipo de júnior para sênior, né? E você é TO, você não tem aquela coisa, você era aprimorando o residente, você virou um assistente, né? E depois, talvez, ali você foi efetivado e pronto. Então, como você não tem isso, e aí vem o de cima, que é o administrador, e aí ele também consegue desestruturar uma coisa que vai bem. Isso eu vivi muito na prática, sabe? Você atendia em 60 minutos, aqueles 60 minutos virou 45 minutos, que virou 30 minutos, e queria para 15. E a gente começou, de um paciente, a gente começou a atender 4 ao mesmo tempo. E aí você começa a estressar, aí um começa a brigar com o outro, aí você começa a brigar em casa. Hoje tem nome, burnout, mas quem te fez viver esse burnout? Que é o que nem a gente fala. E foi antes da maternidade, para mim, tudo isso, né? Imagina a gente voltando a trabalhar com tudo aquilo e com toda essa pressão. Eu acho que o cultural é o que mais pega para a gente conseguir mudar o organizacional. Eu acho. Não sei se vocês concordam pensando aqui, porque não que os caras tenham culpa, porque eles têm que dar resultado, dinheiro. Aí eles vêm e bumbam em você. Aí, eu lembro, assim, que eu cheguei numa época da minha vida, o paciente atrasava, tá tudo bem, eu te encaixo. Aí chegou uma época, tipo, são 5 minutos de tolerância. Chegou com 10 minutos, não atendo mais, 5 minutos. Porque, eu já estava cansada. Eu tinha 4 ao mesmo tempo para atender na mesma hora, porque tinha mais 4 me esperando. Só que eu não conseguia ter a delicadeza de entender que o cara mora no Cafundó do Judas, de São Paulo, e o ônibus dele também. Porque ninguém conseguia também ter a delicadeza de entender que eu estava atendendo. E que você, além de atender, né, Lud, acho que mais importante, além de atender, você tinha a sobrecarga da tua casa como mãe, como esposa, não, eu não era você nem tinha mãe, filhos, Vivi. maridos. Eu não era nem mãe. Mas dali, para eu sair daquele salário que era, assim, muito baixo mesmo, entendeu? E eu querendo, pelo menos, ser independente, isso acontece, né, com muitas mulheres também. No nosso caso da reabilitação, os salários são iguais, mas você imagina de outras profissões. Sempre o homem é maior. Até eu vi que eu não sei que país que agora, né, igualou tudo. Tinha que igualar, e aí eu tinha que sair de lá. E aí eu tinha que sair do HC, ir para o consultório, do consultório, ir para paciente particular, de paciente particular, da especialização todo final de semana. Eu não tinha voz.
tinha final de semana que eu não tinha voz. E aí, e aquilo ali, sabe, quando eu me enxerguei loucona, eu demorei, porque você não consegue enxergar o que tá acontecendo com você. Aí eu falava assim, aí uma hora eu me peguei, eu falei, o que eu tô fazendo comigo mesma? Agora, como que eu saio disso? Você não sai. E aí, o que eu percebi na maternidade? Aí, quando eu casei, eu saí do HC triste, mas eu precisava. Como eu casei com uma pessoa que podia me dar esse suporte também, porque se não pudesse, a gente continua jogando o jogo, né, gente? Porque tá com medo não desce pro play. Ou você vai se cuidar lá no psiquiatra, ou você continua jogando o jogo. A gente também tem que entender isso daí, né? Foi o que eu fui fazendo. Só que eu também saí do que tava. E também porque eu vim morar para Alphaville, tenho trânsito, mas continuei no consultório. Eu vi que minha vida começou a melhorar. E aquele estresse calmou. Só que onde eu percebo, que eu falo, né, gente, é que nem reabilitação. Por que um alcoólatra não pode tomar mais um vinhozinho? Um viciado não pode dar mais uma fumadinha? Porque, meu, o capeta volta. É normal. Então eu vi assim, ó, que eu tava super bem. De repente uma coisa explodiu, eu explodia como antes. Eu falava assim, é que é tudo isso? Mas por que aquelas coisas voltam em você, sabe? E com os filhos também, quando tem vezes que agora não mais, né? Porque é o que eu falei, demorei para entender. Hoje eu tomo remédio, gente. Eu falei para minha amiga, me dá um remédio aí que eu não quero matar, quero continuar sendo louca. Então eu continuei sendo louca, só não tô mais querendo matar alguém. Que é assim que acontece. E eu acho assim, só não enlouquece quem se reconhece, quem se aceita e vai procurar. Porque isso não é vergonha. E o psiquiatra não é para louco, ele é pra gente não ficar louco. É isso, entendeu? Que as pessoas também têm esse estigma, né? Esse preconceito dessa especialidade. E não é, entendeu? Então é o que eu falo. Hoje em dia eu não explodo mais. Mas lembra, tudo porque eu me reconheci, eu fui buscando. Mas ninguém chegou para mim, bateu na minha porta e falou: olha aí, loucona. Entendeu? Ou quando falam, você também demora para processar, para entender, porque aí você vira, porque você é a mulher que tem que dar conta de tudo. E quem deu conta de mim? Ninguém. Você entendeu? Então, eu acho que isso é um pouco mais difícil. E como a Adri falou, eu acho que a gente tem que mudar culturalmente para mudar organizacionalmente. Organizacionalmente. Não sei se vocês concordam comigo. Eu então, concordo, assim, concordo. eu passei por bastante coisas que eu acho que... Por isso que acho que é um dos motivos, né, de eu ter sido convidada, eu espero que contribua um pouco para mostrar a realidade. Eu não tenho vergonha de contar isso. Não tenho vergonha de falar que eu dou os gritão. Não tenho vergonha de falar que a gente ama e ódia os filhos. Você quer me cancelar, você quer me odiar, o problema é seu. Porque, assim, essa sou eu estou contando a minha realidade, né? E talvez, que é o que a Adri falou, ela buscava na internet como tirar leite da bomba, que eu nunca entendi como congelar, e tá tudo certo, né? E talvez alguém com essas minhas palavras possa se encontrar e possa se ajudar, entendeu? E em relação ao mercado de trabalho, né, para a gente finalizar, eu acho que não precisa de mulheres com mais resiliência para suportar a sobrecarga, né? O que o mercado precisa é de novas estruturas para a gente dividir esse peso. Exatamente, mas empatia, não é? Da parte que está lá, sem tanta responsabilidade em casa, entender que se não tiver isso, porque aquele cara que vira e fala, sai de licença maternidade, não vai voltar mais direito, ele tem uma mulher em casa, que tá cuidando de filho, que tá ou tá trabalhando, tá fazendo alguma coisa, é muita falta de empatia, de entender o outro. Não mais os aplausos, né, por sermos guerreiras, que dão conta de tudo, não, até exaustão. mudar a estrutura mesmo. Falar aquilo, né? Fazer aquilo que tá falando. Temos que ter mulheres, mas na hora H não tem, sabe? Não tem apoio, não tem ajuda, não tem. Até uma questão de um programa para quem está voltando a fazer maternidade para voltar de uma forma que seja ok para a empresa e para a pessoa. Acho bacana. É que é muito difícil, né? As empresas, elas focam muito no que a Lud falou, né? A questão dos números. Então, eu vou dar um exemplo aqui de uma conhecida que, com 5 meses, ela ainda amamentava o filho. Ela tinha uma reunião. Ela tinha um congresso nos Estados Unidos, alguma coisa nos Estados Unidos, não me lembro. E ela precisava ficar 15 dias fora. Ela precisou antecipar a interrupção da amamentação do filho
para não perder o emprego. Porque, eu, na época, disse: por que você, então, não conversa, né? Não tenta? Ela falou: não tem conversa. Se eu não for, entra outra pessoa no meu lugar. A empresa não está preocupada. E isso me chocou tanto, sabe? Porque a maternidade até pode ser uma escolha íntima, individual, Mas não é mas ela sozinha não da pode mulher, porque a garantir gente que não seja o fim engravida dessa sozinha. trajetória profissional. Né? E Parece que. muitas de nós que estamos no mercado de trabalho não engravidamos sozinha. A maioria, ela tem um parceiro fixo e documentado no cartório. A gente não está falando de uma Não, minoria. tudo bem, né? Mas aí que tá, Lud, mas aí o marido fica com o filho. Mas será que nesse momento, né, em que a criança é indicada a amamentar até os 6 meses, será que a empresa poderia... Não... Né? Sim, mas é isso que eu estou falando. Porque eles, como cargo superior, eles podiam entender melhor essas mulheres. Entende? Porque eles também, como a Adri falou, eles também são pai. A esposa deles passaram, mas tudo bem, eu pago a minha esposa para ficar em casa, essa daí precisa trabalhar. Não é assim que se deveria. Não é assim mesmo. Não é? A gente trabalha às vezes para contribuir financeiramente, muitas vezes, desculpa, né? Muitas e muitas vezes, e outras para a gente se sentir, né? Útil. Que Como eu galha falei, aí. eu falei assim, não me sentir mais uma meba, gente. Porque eu saía, às vezes, no shopping, ficava conversando com a mulher da loja, que eu não tinha o que fazer. Não tinha amiga ainda, porque eu mudei para um lugar que nem... Eu sei que era perto de São Paulo, Alphaville é perto de São Paulo. Mas, assim, a minha mãe trabalha, meu pai trabalha, minhas amigas trabalham. Eu tava com o bebê, como é que eu ia para São Paulo ficar conversando com os outros, né? Então, é isso. Eu acho muito que... solitário. E é solitário. Mas se você tem gente que mora mais longe ainda, então piorou, porque nem de final de semana você tem alguém para te ajudar. Eu espero que possamos sair daqui não apenas inspiradas, né, mas inconformadas o suficiente para mudar esse sistema, né? Verdade. Inspiradas a montar um grupo de vamos quebrar tudo. Mulheres unidas jamais serão vencidas. Ninguém nunca mais cantou esse negocinho, né? O quê? Mulheres unidas jamais serão vencidas. Vocês lembram na nossa época? Hashtag por elas, não é? Hashtag por elas. Que eu fiz meu TCC inteiro baseado no cuidado ao cuidador, a mãe da criança com TEA. Então, assim, é muito difícil você ver o que tem de política. Não tem políticas públicas para ajudar essa mulher. Elas são abandonadas. A gente tem uma sorte muito grande, porque a gente tem estrutura. Essas mulheres que não têm estrutura nenhuma, que elas têm que trabalhar para poder dar comida para essa criança. Ela não tem opção. É muito difícil. Né? E o desgaste emocional delas é muito grande. Não estou falando que é maior que o nosso, porque cada ser humano é único, né? Sabe o que consegue, né? Exatamente. Sabe o que consegue. E a maioria dessas mulheres, quando o filho nasce com uma necessidade especial, elas são abandonadas. Eu vi muito isso. Exato. Você sabe que a mente dessas mulheres foi comparada a soldados de guerra. Elas são comparadas, assim, a sobrecarga dessas mães, a sobrecarga dessas mães é igualzinha a sobrecarga de um soldado que está na guerra. Ele volta da guerra perturbado e essa mãe fica com esse mesmo sintoma. Ela não volta nunca. Ela não volta nunca, exato, mas é o sintoma de um soldado de guerra. Então é muito triste, porque a gente não tem políticas públicas que socorram essas mães que trabalham, que precisam, né, desse emprego para poder sustentar a família, né? E graças a Deus, dos males o menor para nós, né? É por isso que tem que ter mais mulher na política. Por isso que está aí o pessoal das Mulheres do Brasil colocando cota, gente. E eu acho que as mulheres precisam se apoiar mais também, sabe, Dri? Porque eu acho que, sei lá, eu fico vendo muitos casos, assim, de mulheres que trabalham em empresas e, tipo, não tem o que fazer. Porque se ela perde emprego, ela depende daquele dinheiro, entendeu? Lógico, a gente entende. Porque eu acho que a história de entender também é muito importante, não julgar, não falar, olha, porque a mãe nunca passou, não sei o quê. Tem que entender a dor dessa mãe também, não é, coitada? É isso. Mas é isso, as mulheres, elas crescem profissionalmente para ter uma vida melhor e proporcionar uma vida melhor ao filho. O filho vem, elas são rebaixadas de novo da onde nem elas saíram. Acho que pior do que da onde elas saíram. E aí, quando elas começam, né, Lud? Então, e aí eu acho que é isso, quando a mulher fala, não posso perder esse emprego. Eu lutei tanto para ter essa qualidade de vida, não estou nem falando financeiramente, né? Mas você se põe num patamar que tem uma qualidade de vida para você e para o seu próximo, né? Que são o seu marido, seus filhos, ou só seus filhos, enfim. E aí, quando você
pense em rebaixar isso de novo. Eu não estou falando que ela não lutaria. Eu acho que a maioria das mulheres lutariam. Mas é difícil porque você já se organizou, e aí para você pagar suas contas, para tudo mais. Eu acho que às vezes a mulher ela toma essa decisão de aceitar com facilidade, porque ela sabe o quão sofrido vai ser se ela não aceitar também para quem ela tem que cuidar, né? Eu acho que é isso. E tem os casos também de mulheres, né, que trabalham muito e que chegam em casa e tem que dar conta da casa porque o marido olha para ela e faz assim, ó, isso não é função minha. As crianças estão aí, 2 filhos nas costas. Tô indo jogar meu tênis. Levanta e sai. Você sentia como um teste de limite, assim, quando eu falava para você? Total, você não tem ideia, você não tem ideia. Dri, você assistiu o trecho que eu coloquei no grupo? Assisti. Porque é bem isso, né? É a hora que o cara olha o pratinho ali também. Se vira aí e sai andando. Como? Não, aquele pai, olha, sinceramente, ainda bem que ela se separa, porque era pra ser morto. Não, exato. Não, e o quanto a mulher, ela se mata, a loira lá, porque eu foquei muito no diálogo daquela família lá. Mata de trabalhar e o cara, tipo, no carro, tranquilão, tomando milkshake. Comendo salgadinho. Eu falo, gente, o que é aquilo? Engraçado, porque tem muita gente não percebe isso na série, eu acho né? que a gente tem 2 tipos de mãe de menino hoje em dia. Aqueles que fazem o menino não se fortalecer como que eu posso falar? O gênero masculino, indiferente do que ele vai querer ser na vida. E aquelas que também não ensina a ser gentil, mesmo sendo um homem, entendeu? Porque hoje em dia a gente falta o homem daquele que te abre a porta do carro e falta o homem que sabe lutar para te defender ou se defender. A gente não está falando dos agressores, né? Mas qualquer coisinha as mulheres também encaram como uma agressão. Gente, não é. Então, eu acho... É que nem... vamos dar um exemplo mais tranquilo. Bullying. Tudo é bullying? Não é, gente. Vamos entender o que é uma brincadeira, o que passou do limite da brincadeira, o que excedeu o limite da brincadeira. Eu acho que as pessoas estão muito inflamadas. E aí gera confusão em tudo. Como gera no relacionamento, como gera nas crianças. E tudo isso, acho que hoje em dia, pensando aqui com a minha cabeça, influencia na mãe. Porque você tem que lidar com tudo isso ao mesmo tempo, porque quem está te colocando na sua cara mais uma vez são esses lacradores da internet, que ele bate na mulher, mas ele fica lá falando. Eles não são pai e mãe, porque eles estão viajando por aí para mostrar que o mundo é bonito e não estão cuidando do filho. Enquanto as pobres coitadas que estão aqui, achando que aquilo é o verdadeiro mundo e não é, sofrem, não conseguem, se orientar ou ser orientada. É que eu peguei um ranço tão grande desses lacradores, sabe? Que podem me julgar, tô nem aí. Entendeu? Tô nem aí, hashtag tô nem aí, me cancela mesmo. Sabe? Que eu acho que isso hoje em dia machuca a mulher em todos os sentidos. Profissional, né? Pessoal, maternal, até financeiramente, porque ela acha que ela tem que ter aquela bolsa X, porque a fulana de tal tem, porque assim ela vai ser uma esposa melhor, uma mãe melhor. E não é. Falta aí é senso crítico nas pessoas, mas tudo bem. Não senso é? crítico é falar, não vou seguir uma pessoa dessas, não vou... Mas eles não conseguem. Então, você percebeu que a gente voltou no assunto do começo, os lacradores de internet? E por isso que eu acho que esse mundo novo é um mundo... Não que a gente tenha que zerar. Tipo, esses lacradores de internet, assim, eu não me sinto uma pessoa influenciável por isso, enfim, né? Não é o que eu consumo, eu consumo muito meme. Foi a nossa criação. Então, mas a geração das nossas filhas, eu acho que além de ter que ensinar as nossas filhas a serem bem-sucedidas, a gente vai ter que ensinar muito a questão do senso crítico, de autodefesa, de mostrar para elas assim a questão da autoestima, sabe? De se valorizar para não cair nisso. E os meninos também. Mas falando de mulher, né, que já é essa questão do sofrimento, elas estão indo atrás desse tipo de homem. Mulher. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu acho que para a gente mudar o sistema, a gente tem que mudar tudo isso. Porque para a mulher ela ser respeitada, ser valorizada, não só como mãe, como profissional, esse menino também tem que enxergar ela assim. E mais uma vez, eles estão mudando.
porque tem essa onda aí da mulher submissa, a mulher não sei o quê, a mulher não sei o que lá. E isso também pode influenciar. Legal. Sim. Muito legal, Muito gente. bom conhecer você, viu? Muito bom conhecer vocês também. Obrigada aí por Também. pelo acolhimento. E Vocês a gente vai se também. falando. Bom, Então meninas, tá bom, gente. Obrigada. beijos, grande, fiquem com Deus. Deus. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada.